A radioespiritismo.com.br apresenta Recordando Vidas Passadas, com Sérgio W. Soares, estudando a psicoterapia reencarnacionista fundamentada na questão 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Apoio ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela radioespiritismo.com.br. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Recordando Vidas Passadas. É um programa que fala sobre a psicoterapia reencarnacionista. O quê, Sérgio? Eu não entendi direito, é a primeira vez que eu estou chegando aqui na Rádio Espiritismo. Eu nunca ouvi falar nesse programa, nessa psicoterapia. Eu conheço psicólogo, conheço psiquiatra, psicoterapia reencarnacionista. É terapia de vida passada? Como é que é isso? Bom, vamos lá, vamos dar então os esclarecimentos. A psicoterapia reencarnacionista, para quem assistiu aos 2 programas anteriores, é a psicoterapia que André Luiz, através do nosso Chico Xavier, ele trouxe para nós no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Essa psicoterapia, ela serve para curar traumas? Serve. Fobias? Serve. Pânico? Serve. Estresse, depressão? Serve. Mas se eu tiver uma doença física? Também serve. Ué, mas essa psicoterapia serve para tudo? Olha, ela é uma psicoterapia da reforma íntima. É isso que o próprio André Luiz nos traz. Chegou ao plano terreno, a nós aqui encarnados, em 1996, através do Dr. Mauro Quitico. E já tinha sido anunciada por André Luiz em 1946. Levou só 50 anos de transição, entre o André Luiz anunciar no livro Obreiros da Vida Eterna e chegar aqui na Terra. Mas eu nunca ouvi falar, existem instituições que cuidam disso, que trabalham com isso? Existe. Se você for depois no Google, abre aí numa nova janela, numa nova aba e procura Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Então, ABPR. A, Associação, B, Brasileira, Psicoterapia, P, Psicoterapia, R, Reencarnacionista. Portal abpr.org. Você vai ver ali todas as informações, tá? E como é que funciona essa psicoterapia? Ela tem regressão de vidas passadas? Tem. E, Sérgio, regressão, eu já ouvi falar que não é tão legal. E o negócio do esquecimento do passado, que é dito? Bom, a gente já falou sobre isso nos nossos 2 primeiros programas, anteriores a esse. Mas eu vou dar uma resumida. Na pergunta 399 do Livro dos Espíritos, que fala sobre esquecimento do passado, ele orienta o seguinte: você querer lembrar o passado para razões fúteis, para razões tolas, será que eu fui rei na outra vida? Olha, eu tenho um marido que é muito chato, eu não aguento ele. Olha, ele é o cão chupando manga. Quer saber? Não, eu tenho que ver a vida passada. Eu só tenho uma explicação. Eu joguei pedra na cruz. Quando Cristo estava lá, eu devo ter jogado pedra nele para eu estar merecendo isso. Eu queria fazer uma regressão para isso.
esse tipo de regressão vai ter alguma utilidade? Não vai. Não vai ter nenhuma utilidade. Agora, quando na pergunta 399 a gente for ler direitinho, os espíritos respondem que uma regressão, uma lembrança de vidas passadas ocorrendo espontaneamente e vindo com o auxílio de espíritos superiores, aí sim essa regressão é válida. E a psicoterapia reencarnacionista, ela trabalha a regressão exatamente dentro destes critérios. Mas ela não é por hipnose, Sérgio? Aí é que tá. Outras terapias de regressão tem a hipnose. Não vamos entrar aqui no mérito de cada uma, mas na psicoterapia reencarnacionista ela não é por hipnose. Ela é um relaxamento, a pessoa deita ali, vai ouvir uma musiquinha e vai relaxar. E aí, naturalmente, havendo a permissão dos mentores espirituais daquela pessoa, o próprio mentor espiritual vai trazer as lembranças que vão ser importantes para aquela pessoa. É o mentor daquela pessoa. E o mentor não é um espírito superior? Conforme consta na pergunta 399 do Livro dos Espíritos? Então aí ele vai trazer esse tipo de lembrança para a gente analisar, para a gente observar, e a partir daí a pessoa vai se desenvolver com muitas vezes a cura de uma fobia, de um trauma, até mesmo de doenças. Porque a doença física, ela nada mais é do que uma consequência do nosso estado emocional. Para quem viu o filme Nosso Lar, se você tiver aí o DVD, ou pegar na internet, coloca lá Nosso Lar, filme Nosso Lar completo. Vai até aquela parte que o André Luiz está no hospital e ele fica falando: eu quero saber o que aconteceu comigo, eu quero... que ele fica ali no hospital. E aí ele pede explicações e dizem, né, para ele: olha, infelizmente você morreu por um suicídio. Ele fala: não, eu não me suicidei nada, eu fui vítima de uma doença que acabou me matando, e vocês podem ver lá o laudo no hospital e tudo mais. E aí é dito para ele: quando você poderia imaginar que sentimentos como raiva, inveja, rancor, mágoa, vingança, intolerância, que esses sentimentos fariam parte de um diagnóstico. Ué, então hoje a gente já tem a ciência comprovando praticamente tudo isso. Eu cito aqui um exemplo: a pessoa que tem problemas de gastrite, aí ela vai ficar tomando lá o hidróxido de alumínio, né? A úlcera, vai tomando um monte de remédio, vai se entupindo de remédio. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai virar um escravo do remédio e muitas vezes nunca vai se curar, vai ficar um dependente do remédio para poder aliviar as dores, as consequências, mas ela não vai tratar a causa. E o que é que causa a gastrite, a úlcera? É a pessoa que é muito ansiosa, é a pessoa que é muito estressada, é a pessoa que sai do sério com a maior facilidade, é a pessoa que quer brigar, que quer discutir, que quer ficar ali naquela briga, né? Não a briga física, mas essa briga de discussão. Então, ela acaba trazendo para si mesma
uma situação que gera a úlcera, a gastrite. Se ela resolver trabalhar esses valores de não ficar mais tão ansiosa assim, evitar o estresse, na hora de uma briga, uma discussão, mas eu tenho razão. O que é melhor, você ter razão ou você ser feliz? Deixa o outro ficar com a razão dele lá, enfim, até porque você brigar não vai convencer ninguém. Mas você vai ficar com aquele sentimento, vai ficar nervoso, vai ficar irritado. E aí você está corroendo você mesmo, complicando com a tua saúde, comprometendo a tua saúde física. Então são exemplos aí que são mostrados. E com a psicoterapia reencarnacionista, isso tudo é esclarecido. E hoje, vamos então observar o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, que André Luiz nos traz essa psicoterapia reencarnacionista. Foi anunciado nesse livro que essa psicoterapia estaria chegando à Terra para essa nova fase, essa nova época em que o planeta passa por uma transformação. A transformação do planeta, ela ocorre com o planeta? Não, ela ocorre com cada habitante desse planeta. Comigo, com você, com os seus amigos, com essas pessoas que vão começando a perceber estas verdades e aí começam a trabalhar para um mundo melhor. Então o que acontece no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna? Vamos lá. Eu vou fazer uma lida aqui, vou ler aqui alguns pontos para a gente poder comentar. Então André Luiz estava numa tarefa, numa missão, e foi apresentado ao assistente Barcelos, Dr. Barcelos, da turma de servidores que se destinava à assistência aos loucos. Fora ele dedicado professor no círculo carnal e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Então, veja, ele tratava a loucura. E o que acontece com a loucura? A gente aqui tem a psicologia e tem a psiquiatria. São ciências maravilhosas, mas precisam ainda evoluir em certos aspectos. Sérgio, eu sou psicólogo, olha, eu vou te dar um clique, hein? Eu vou clicar no pause, eu vou clicar no xizinho ali que tá ali à direita, hein? Você tá falando mal do psicólogo? Tá falando... Não tô falando mal do psicólogo. Pelo contrário, o trabalho do psicólogo, o trabalho do psiquiatra é maravilhoso. Agora, se o psicólogo, o psiquiatra encontrarem, aprenderem sobre a psicoterapia reencarnacionista, a qualidade do trabalho deles vai melhorar de uma maneira extraordinária. Porque a psiquiatria e a psicologia não levam em conta a reencarnação. Então, vão buscar os problemas, os traumas, as fobias das pessoas na sua fase de adolescência ou na sua fase de infância. Quando o problema da pessoa está na adolescência ou na infância, ótimo, resolve tudo. Mas e quando está antes da infância? O trauma veio numa vida anterior. Não vai resolver. Ele vai apenas administrar. No caso da psiquiatria, aí complica mais ainda. Às vezes, o problema pode ser inclusive uma mediunidade que a pessoa tenha. Problema não, uma solução. Vai numa casa espírita, faz um tratamento espiritual. Mas se ele chegar no psiquiatra e falar: doutor, eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo um monte de gente aqui que já morreu, o psiquiatra vai rotular aquela pessoa como esquizofrênica, vai encher ela de remédios, muitas vezes psicotrópicos, que deixa aquela pessoa dopada,
E essa pessoa vai se tornar uma pessoa inútil para a vida toda, rotulada pela sociedade, que aí ela não vai conseguir arranjar trabalho, não vai conseguir fazer nada, tomando aqueles remédios de tarja preta. Quando ela indo fazer um tratamento espiritual, procurando uma casa espírita, fazer um tratamento espiritual, aprendendo a educar a sua mediunidade, fazendo uma psicoterapia reencarnacionista, melhora, sem tomar um remédio sequer. Tem casos que é necessário sim o remédio, mas a gente orienta o seguinte: antes de procurar tomar esses remédios, por que não procura uma casa espírita e de repente uma psicoterapia reencarnacionista? Vai ser menos traumático. E aí sim, olha, eu continuo, não estou bem, é uma coisa de ordem física, é um distúrbio físico, tá? Que está atrapalhando no lado mental. Ah, legal, então vai, trabalha com um psiquiatra para ele recomendar lá aqueles remédios. A gente não está dizendo para que não vá ao psiquiatra, mas que ele cerque aí por todos os lados essas opções. Da mesma forma que se eu tenho alguma doença, alguma coisa, eu estou com algum problema, eu vou logo operar? Não, eu vou tentar resolver de todas as formas, de modo a evitar uma cirurgia. Agora, se for inevitável, eu vou ter que fazer a cirurgia. É isso que a gente coloca, que a gente orienta. Percebe aí? Então, vamos lá. O André Luiz foi apresentado, né, ao Dr. Barcelos, e que estava tratando ali os casos de loucura. Então ele fala: acolheu-me com um ótimo tratamento e tudo mais, né, e blá blá blá. E aí vem falando, né, sobre o trabalho. O André Luiz pergunta para o Dr. Barcelos: você tem colhido muitos frutos novos decorrentes do seu esforço? Perguntei curioso. O André Luiz perguntou isso. Aí o Dr. Barcelos: sim, venho arquivando confortadoras lições neste sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. Então repara, as anomalias, as anormalidades, né? Os desequilíbrios da alma. Por isso, Jesus sempre nos orientava, né? Orai e vigiai. O vigiar não é vigiar os outros, não. É vigiar você. Vigiar os outros então aquele fofoqueiro ali é o cara que mais vigia, né? Ele tá bem ali com Jesus, né? Tá bem na fita, né? Ele vigia todo mundo, fica olhando a vida de todo mundo. Não, não é. O vigiar não é para fofoca, não. O vigiar é você vigiar a si próprio, suas ações, suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos, e trabalhar nesse progresso, nessa melhora, ok? Então vamos continuar. Ele falou então que falta número de servidores treinados para socorrer eficazmente. Então ele coloca: tem trabalhadores? Tem. Agora, socorrer de uma maneira eficaz? Ainda falta. Vamos lá, ele continua falando: é tão grande a quantidade de doentes nesse particular que não sobra outro recurso além da resignação. Ou seja, a pessoa fica assim: olha, é inevitável, relaxa, fica assim mesmo, eu vou te dar uns remédios aí, pronto. Onde a pessoa não percebe que uma mudança de pensamento, de sentimento, de atitude pode alterar e melhorar muito ela. Mas é colocado como: não tem jeito não. E aí a pessoa, muitas vezes, com o psicólogo, com o psiquiatra,
faz um trabalho de administração daquela fobia, daquele problema, do estresse, da depressão, do pânico, da síndrome do pânico ou qualquer outro problema. Então é mostrado que existe uma outra solução, que existe um outro tipo de tratamento. Vamos lá, o que ele continua falando? Continuamos deste modo a atender superficialmente, esperando acima de tudo da providência divina. Então a gente vai atendendo esperando, Deus quis, então Deus quis nada, é causa e efeito. Vamos parar com esse negócio de Deus quis, de Deus quis, de Deus quis. Tudo o que acontece conosco é fruto de uma causa que nós plantamos lá atrás. Então, ele continua. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar, ou seja, os obsessores, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo, do passado próximo ou remoto, por meio de pesados compromissos. Então ele coloca, muitas vezes, quando aquela pessoa vai lá e aí o psiquiatra caracteriza, como esquizofrênico e vai tomar um monte de remédio e vai para o sanatório e vai ficar presa, não pode mais ir para a rua porque ela é alucinada, ela é considerada louca. Não tem loucura nenhuma. Na verdade, aquela pessoa, o que ela diz que está vendo, eu estou vendo um monte de gente, eu estou vendo um monte de coisa, eu estou vendo um monte disso, um monte de aquilo, ela está vendo mesmo. Mas o psiquiatra não tem uma certa mediunidade, não tem essa mediunidade, não acredita na espiritualidade, não acredita que os espíritos tenham a capacidade de influenciar as pessoas, influenciar mais do que isso, conduzir as pessoas. Aonde está escrito isso, Sérgio? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos nos influenciar? Muito mais do que isso, eles conseguem até nos conduzir. Mas o médico, ele não enxerga isso. Então, às vezes, a pessoa está num processo de obsessão. Um espírito que está ali atazanando, querendo se vingar, querendo atrapalhar, querendo prejudicar, inimigos de vidas passadas. E quando essa pessoa vai para esse sanatório, vai ser internada, vai ficar ali enjaulada a vida toda, tomando remédio a vida inteira, esse obsessor deita e rola, ele se diverte, ele se dá por satisfeito. Eu causei ali, eu provoquei um sentimento com aquela pessoa, ela começou a falar que estava me vendo, que estava ouvindo, estava tudo isso. Foi para um profissional que estava despreparado neste sentido, de observar que um simples tratamento espiritual e uma simples educação da mediunidade daquela pessoa já ia ser o suficiente para ela se curar. E aí, ficou num estado complicadíssimo. Então ele coloca isso. Vamos lá. Olha só, quem está falando isso não sou eu, Sérgio, não. É André Luiz, Dr. Bacelos, livro Obreiros da Vida Eterna, tá? Antes que comece a mandar um monte de WhatsApp, daqui a pouco eu vou passar o WhatsApp para vocês, tá? Antes disso, leia o livro. Não sou eu que estou dizendo, não. André Luiz, através do Dr. Bacelos, em 1946, no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna. Então vamos continuar. Se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos, antes de qualquer recurso à hormonoterapia
e a eletricidade. Não tem casos que a pessoa toma choque elétrico e tudo mais, toma remédios, hormônios e tudo mais. Então o Dr. Barcelos e André Luiz estão falando, esses profissionais vão conseguir dar um grau de qualidade, um grau de eficiência, um grau de resultados em seus trabalhos se investigarem essa parte espiritual, compreenderem isso, entenderem que a gente reencarna por várias vidas. E da mesma forma, Sérgio, mas eu reencarnei, eu era assim, desse jeito, numa vida anterior? Eu acho que ninguém aqui, numa rádio espírita, ou que frequenta uma casa espírita, tem dúvidas de que quando desencarnamos, a gente muda, a gente vira santo, a gente vira herói. Não. Os relatos são quais? A gente continua sendo a mesma pessoa que fomos aqui na Terra. Não muda quase nada. Em alguns casos, a gente percebe essas verdades espirituais, vai mudar um pouquinho a visão de algumas coisas, mas os meus traços, as minhas características, a minha personalidade, ela continua praticamente a mesma. Então, da mesma forma que ao desencarnar eu continuo sendo a mesma pessoa, vamos dizer assim, o meu espírito, né, continua sendo o mesmo, antes, numa vida anterior a essa, eu também era bem parecido com o que eu sou hoje. Mas dentro de uma proposta de reforma íntima, eu estou já um pouco melhor do que eu era numa vida anterior. É a lei de progresso. Então André Luiz mostra isso. Por isso a gente orienta, né? Procura lá no site da BPR, ou se quiser manda um WhatsApp pra gente. Qual é o nosso WhatsApp? Anota aí, ó 21 99247 5631. Vou repetir, 21 99247 5631. Ao término do programa a gente ainda vai falar novamente isso. Procura, tem os cursos lá na BPR, no Brasil todo tem cursos. Agora no mês de abril vão iniciar novas turmas em várias cidades brasileiras. Você que é psiquiatra, que é psicólogo, procura. Você vai ficar maravilhado com os resultados. A psicoterapia reencarnacionista, aliada aos seus conhecimentos como psicólogo e psiquiatra, vão trazer uma capacitação, uma bagagem, um conteúdo novo, um novo horizonte vai se abrir. Dito por André Luiz, hein? Tá aqui. Então vamos continuar a leitura. Antes de ficar, dando um monte de remédio, eletricidade, trabalhe essa parte com o seu paciente. E aí ele diz, André Luiz fala, examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre verdugos e as vítimas, entre os inimigos, e aquelas vítimas. Porque entram numa faixa, numa sintonia, e aí esse espírito começa a conduzir mesmo aquela pessoa, levando ela para um caminho que acaba sendo muito ruim, muito complicado. Tá certo? Ele coloca, no caso aqui, o Dr. Barcelos fala, é a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. Os cúmplices e personagens destes dramas silenciosos e muitas vezes ignorados por outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus, em face das sinistras consequências com que se defrontam a lei do túmulo. Então ele diz que essa parte da obsessão, ela é muito forte. A gente, na nossa doutrina espírita, sabe que existem 4 situações de obsessão, O desencarnado, o espírito desencarnado, obsediando aquele que está encarnado. Essa que a gente adora falar. Olha, Sérgio, tem aqui eu estou sendo obsediado.
Ah, tá legal. Tem um obsessor aqui que está me atrapalhando. Mas existem outras formas. De desencarnado para desencarnado. Dois espíritos que já desencarnaram e do lado de lá ficam naquele tapa, naquela briga, naquela coisa toda. Naquela perseguição. Então também acontece. Tem de encarnado para encarnado. Às vezes a pessoa chega e perturba e quer perseguir aquele outro, quer fazer, quer prejudicar. Ela pode até conseguir prejudicar, mas prejudica também a si própria, porque ela está carregando para dentro de si sentimentos de raiva, de vingança, de ódio, de inveja. Lembra que a gente comentou no início? Livro Nosso Lar? Ela está destruindo a própria saúde. E existe também de encarnado para desencarnado. Sabia que nós aqui encarnados podemos ser obsessores de quem está desencarnado? Como assim, Sérgio? Eu não entendi. Ué, a outra pessoa já morreu, mas ela continua viva. Morreu o corpo físico? Vou dar um exemplo. Uma pessoa desencarna, deixa uma herança para os filhos, para os parentes, aquela coisa toda. E aí começa a perceber os filhos brigando, os filhos com raiva, os filhos se agredindo por causa daquela herança. Às vezes é um pai que foi cuidadoso, que ensinou bons valores, que fez tudo de bom, tratou os filhos com maior amor e tal, né? Ensinando que eles fossem amigos uns dos outros. E aí desencarna, vê todos esses valores que ele ensinou aos filhos, os filhos brigando, saindo no tapa por causa de herança, criando discórdia, se tornando inimigos. Olha só, acaba obsediando aquele espírito que desencarnou. Quando algum parente desencarna, e aí a pessoa aqui fica com raiva, com revolta, fica com ódio de Deus. Eu não merecia, desgraçado, ele morreu e eu como é que fico? Como é que eu vou fazer? E tudo mais. Olha aí, o encarnado obsediando o desencarnado. Porque ele envia sentimentos, energias, vibrações que fazem mal para aquele espírito. Ah, Sérgio, faz nada, eu não acredito nisso não. Então, peraí. Você acredita que quando a gente faz uma prece, quando a gente faz um momento, né, das mãos, na hora da Ave Maria, na hora da fluidificação da água, na hora de um estudo, que a gente emite esses bons sentimentos da prece, isso não faz bem para aquele espírito? Então, se você acredita, se você já percebeu, e a ciência já mostra isso, tá? Quando você emite pensamentos e sentimentos negativos, o efeito contrário vai acontecer também da mesma forma. Ué, é uma questão de trabalhar o óbvio. Vento que venta no norte, venta no sul. Ué, então, acontece. E aí ele fala, né, sobre essa parte da obsessão, que é terrível. Ok? Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, porque tem sede das mesmas companhias juntas às quais se lançaram em pleno abismo. Exibem sempre quadros tristes e escuros, nos quais se destaca a piedade de muitas almas redimidas que retornam do alto em compassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Esses espíritos vão trabalhando os campos energéticos, os chamados chakras, né? Muitas vezes no passe magnético, quando você vai tomar o passe na casa espírita, é jorrada, né, uma quantidade de energias revitalizantes para aquela pessoa, para construir, para regenerar, para fazer bem. Mas assim como se pode jogar energias positivas, também pode negativas. Mas Sérgio, então eu estou lascado, eles vão poder fazer isso comigo toda hora? Depende de você. Porque a obsessão, ela muito tem a ver com o seu estado de vibração, de afinidade, de sintonia. Se eu sou aquela pessoa que tem raiva, que tem inveja, que tem mágoa, rancor, ódio, sentimento de vingança,
eu estou vibrando numa frequência positiva ou negativa? Eu estou vibrando numa frequência negativa. Essa frequência negativa, esses espíritos que querem se vingar, que querem atrapalhar, eles não têm os mesmos sentimentos de raiva, de vingança, de ódio e tudo mais? Então, quando eu penso também dessa mesma forma, eu estou em total sintonia, afinidade com esses espíritos. Para eu poder sair dessa, basta eu mudar a minha forma de pensar, mudar o meu estado emocional. Eu não vou mais ficar desejando mal a ninguém. Eu vou trabalhar os valores e os sentimentos do amor, da paz, da tolerância, da paciência, da alegria, da caridade, do auxílio ao próximo. Eu vou estar vibrando num padrão muito mais elevado. E aí, esse padrão elevado, ele vai estar em sintonia, vai estar compatível com o padrão daqueles espíritos obsessores? Não vai estar. E aí, esse obsessor já vai ter uma dificuldade extrema de ter sucesso na tarefa dele de querer obsediar. É muito simples isso. O que talvez não seja simples é a compreensão disso e colocar na prática isso. Então aqui, Dr. Barcelos fala sobre isso com muita clareza. Procura uma casa espírita, procura um tratamento espiritual. Existe um erro muito grave que algumas pessoas cometem ao buscar o tratamento espiritual, que é o seguinte: volta e meia, né, tem pessoas que chegam aqui para nós da Rádio Espiritismo ou na Casa Espírita. Olha, eu tenho aqui um obsessor, pelo amor de Deus, tira esse obsessor de mim e tal, me leva lá na desobsessão e tudo mais. A pessoa às vezes vai para a desobsessão sem fazer o tratamento espiritual, quer uma solução imediata, né? E aí é feita a desobsessão. Aquele espírito obsessor, ele é esclarecido e tudo mais, né? E resolve ir para uma colônia de ajuda, para um lugar de auxílio no plano espiritual. Mas aquela pessoa aqui encarnada, ela continua com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos e as mesmas vibrações de raiva, de rancor, de inveja, de ódio, de mágoa. O que vai acontecer? Aí ele fala: olha, eu fui lá, fiz uma desobsessão, não adiantou nada. Eu continuo com o obsessor aqui me perturbando. É claro que vai continuar. Mas ajudou sim, ajudou aquele obsessor que estava lá antes. Aquele obsessor, ele foi auxiliado e ele foi lá para o plano espiritual. Mas, pelo fato daquela pessoa continuar vibrando numa carga, numa energia negativa, apenas mudou o CPF do obsessor. Ela continuou vibrando no mesmo padrão inferior, no mesmo padrão negativo. O que ela quer? Vai vir um outro obsessor igualzinho àquele que estava antes. O problema não é o obsessor, o problema é essa pessoa trabalhar em si esses valores. Por isso, o tratamento espiritual, ele leva vários meses, às vezes anos. Mas não, isso é muito chato, não quero não. Paciência, Então aprenda a conviver com o obsessor. Vai lá tomar um monte de remédio, vai lá ficar dopada, vai lá ficar com um rótulo de esquizofrênico ou qualquer coisa assim. E aí durante o resto da sua vida, todo mundo vai ficar com receio na hora de chegar junto de você. Porque infelizmente nós temos aqui um hábito muito, muito triste, que ainda é o de rotular as pessoas. Aquele cara fez tudo certo durante a vida toda, cometeu um deslize. Pronto, aquele deslize a pessoa já vai chegar e vai falar que não tem jeito. É uma característica nossa. Então, por isso o tratamento espiritual. Um exemplo que a gente dá aqui em relação a essa parte de obsessão é uma historinha do Chico Xavier, do obsessor do Chico Xavier. Eu não sei se vocês sabem, eu vou contar aqui. A gente está fazendo esse trabalho, esse estudo com muita tranquilidade, tá? A gente vai continuar estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Na semana que vem vamos dar sequência a isso, para que fique tudo muito claro.
com relação à psicoterapia reencarnacionista e aos links que tem, as conexões que tem com processo de obsessão, plano espiritual e tudo mais. O Chico Xavier, ele tinha um obsessor, e o obsessor chegou para ele um dia e falou assim: Chico, eu tô de saco cheio, eu tô indo embora. Eu não aguento mais, Chico. Chico, não aguento mais você. Eu tô indo embora. E aí o Chico olhou o obsessor, né? Falou, o Chico tinha evidência, né? A facilidade que o Chico Xavier tinha para se comunicar com os espíritos era uma coisa extraordinária, né? E aí ele falou: mas obsessor, o que está havendo? O que houve? Olha, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais. Eu fico aqui tentando obsediar você e não consigo. O obsessor estava frustrado. Mas o que houve, meu irmão? Olha, eu fico obsediando você, eu fico querendo lhe perturbar e tudo mais, mas você com esse negócio de caridade, de ajuda, de auxílio, de amor, de fé, de perdão e tudo mais, eu não consigo te obsediar. Eu tô indo embora. Eu acho que qualquer outra pessoa iria falar, né? Graças a Deus, vai embora. Sabe o que o Chico falou para ele? Ele falou assim: não, meu irmão, mas fique aqui. Aí é que o obsessor ficou uma fera. O obsessor ficou danado quando o Chico falou isso. Mas fique, você é muito importante para mim. O obsessor quase que surtou nessa hora. Aí o obsessor: mas por quê? Como assim? Que negócio é esse? Aí o Chico falou: é porque toda vez que eu acordo sentindo uma preguiça, que eu estou trabalhando e fico com vontade de repente não atender determinada pessoa que vem me procurar, quando eu fico com vontade de já não sorrir para ninguém, de ficar de cara amarrada, de me fechar, de não dar atendimento, de não prestar auxílio, toda vez que eu, Chico Xavier, tenho esse tipo de sentimento, de pensamento, eu sei que é você, o obsessor. E aí sabe o que eu faço? Eu trabalho em dobro. Eu mudo a minha cara, o meu sorriso, eu passo a sorrir em dobro. Eu passo a dar atenção para as pessoas em dobro. Eu jogo a preguiça de lado e aí eu trabalho em dobro. Então veja, o que o Chico Xavier esclarece nessa situação? Que a ação do obsessor, a gente gosta muito de se colocar como vítima, mas nós somos protagonistas desse quadro. Basta a gente mudar um pouco esse nosso padrão, essa nossa atitude. Veja, se o obsessor tentasse colocar ele com a preguiça, sem querer fazer nada e tudo mais, e aí o Chico chega e fala assim: é mesmo, não vou trabalhar, não vou fazer nada. O que esse obsessor ia fazer? Ele ia falar: opa, deu certo, consegui. Quer saber? Eu vou atrapalhar ele todo dia. Deu certo. Agora, quando o obsessor tenta prejudicar e você muda, não, peraí, eu não vou permitir. Às vezes você vai trabalhar e fica aquela dor de cabeça, aquele sentimento, aquele desânimo, que não tem remédio nenhum que dê jeito. Ah, eu tomei tudo quanto é remédio, não deu jeito. Sabe o que a gente pode dizer? E nem vai dar jeito, porque não é físico, é espiritual. Mas aí qual é a solução? Vai trabalhar com dor de cabeça. Tudo bem que você não vai conseguir render do mesmo jeito, mas faz, entra em ação, entra em atividade. Porque se for um obsessor, esse obsessor vai: caramba, eu estou tentando fazer ele ficar em casa, não trabalhar, ficar arriado lá, ficar deitado lá, baixar o padrão vibratório dele, não estou conseguindo. Ele vai parar de tentar fazer isso. Da mesma forma que esse obsessor com o Chico Xavier. Está em nós essa solução. E a gente se conscientizar disso é muito difícil. E colocar na prática é mais difícil ainda. Por isso levou 50 anos para chegar essa psicoterapia. Mas aqui a gente está falando da parte de tratamento espiritual. Ainda vamos estar falando sobre a parte de terapia, onde inclusive para essa parte de terapia não tem nenhuma necessidade do psicoterapeuta ser
espírita, frequentar a casa espírita ou não. Mas para você procurar um tratamento de uma casa espírita vai fazer muito bem. E trabalhar a parte com a psicoterapia também vai fazer bem. É um conjunto da obra. Vamos continuar aqui então nessa leitura. Cadê? Ele fala então, né, dessa ação da espiritualidade aí, né, da obsessão. Então ele vai dizendo aqui o seguinte, aí o Dr. Barcelos vai falando para o André Luiz. Entretanto, observo na atualidade, especialmente outro campo alusivo ao assunto. Antes de minha volta ao plano espiritual, ou seja, quando o Dr. Barcelos estava encarnado, tá, e ele já trabalhava nessa área, ele dizia, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud. A psicologia vem de Sigmund Freud, não é isso? Psicologia freudiana. Impressionado com as variações psicológicas dos caracteres juvenis sob minha observação direta e apaixonado pela solução dos profundos enigmas que envolvem a criatura terrestre, encontrei na psicanálise um mundo novo. Então, quando Freud trouxe a psicanálise, ele encontrou um novo mundo, porque resolve muitos casos. Mas Freud, ele não acreditava em reencarnação. Me corrige se eu estiver errado, eu acho que Freud era ateu, não me lembro. Mas uma coisa eu sei, ele não acreditava em reencarnação, na pluralidade das existências. E isso comprometia tudo. Quando a psicanálise é feita e o trauma, a fobia, o problema daquela pessoa tem origem nesta vida, a psicologia, a psicanálise tem um resultado extraordinário de cura. Consegue curar aquela pessoa. Mas, novamente falando, quando vem de uma vida anterior, não vai conseguir tratar. Vai conseguir administrar aquela situação. Ok? Vamos continuar aqui com a leitura. Então, o Dr. Barcelos falou isso, né? Quando conheceu a psicanálise, abriu um novo mundo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas no círculo dos fenômenos em exame. Então ele falava que nem sempre consegue-se encontrar a causa daquele problema que a pessoa tem. Novamente falando, não é o Sérgio que está dizendo isso, é Dr. Barcelos e André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. Então consta aqui, vamos lá. Discípulo espontâneo e distante do eminente professor de Freiberg, né, discípulo de Freud, somente aqui, no plano espiritual, quando o Dr. Barcelos desencarnou, né, então ele fala, somente lá no plano espiritual, né, somente aqui, pude reconhecer os elos que lhe faltam ao sistema de positivação das origens de psicoses e desequilíbrios diversos. Então lá é que ele pôde encontrar, porque o trabalho de Freud está incompleto ainda. Desenvolveu muita coisa, muito útil, mas ainda está incompleto. Então ele coloca, vamos continuar. Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões no subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim, característicos da personalidade egressa das experiências passadas. Aquilo que eu sou, aqueles traumas, aquelas fobias, aquelas situações todas, vem já de uma bagagem que eu tenho de várias vidas passadas. Psicólogos, psiquiatras,
busquem esse entendimento e trabalhem em cima disso. Quando você de repente trabalhou com um paciente e não estiver tendo esse resultado, não estiver encontrando essa causa, busque então nesse passado. Por isso a gente orienta para que faça, para que se forme em psicoterapia reencarnacionista também. Ele vai dar um grau de qualidade na sua atuação extraordinária. E para quem inclusive é médium, trabalha em casa espírita e tudo mais, tem esse conhecimento, os cursos da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, da ABPR, eles são abertos também para médiuns. Entra lá, portalabpr.org, ou depois manda um WhatsApp pra gente. Você que estiver usando aí o aplicativo da Rádio Espiritismo, ele tem uma área lá, você vai no menu, ele tem lá gravar mensagem, enviar mensagem, manda mensagem que a gente vai responder, a gente vai dar um retorno. Ninguém fica sem resposta, ok? Então, se estiver ouvindo pelo aplicativo, já pode fazer isso agora, mandar uma mensagem pra gente, tá? Então ele continua falando isso. Eu vou repetir aqui, ó. Dr. Barcelos e André Luiz. Os complexos, os traumas, aquelas coisas todas, né? Os complexos de inferioridade, o recalque, a libido, as emersões do subconsciente não constituem fatores adquiridos no curto espaço de uma existência terrestre, e sim característicos da personalidade egressa, passada, né? De existências passadas. Para eu finalizar aqui, a subconsciência é, de fato, o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório das emoções e desejos, impulsos e tendências que não se projetam na tela das realizações imediatas. No entanto, estende-se muito além da zona limitada de tempo em que se move um aparelho físico. Representa a estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhe foram consequentes depois da utilização de vários corpos. Então, olha, eu aqui estou dentro de um processo. Essa minha vida encarnada é muito pouco, é um tempinho muito curto em relação às dezenas, às centenas, às milhares de encarnações que nós já tivemos. Milhares, Sérgio? Como assim milhares de encarnações antes de estar aqui? Eu não me lembro agora se foi André Luiz, ou Emmanuel, ou Ramatiz. É tanto livro que a gente lê, eu não me lembro agora quem foi o autor da frase, tá? Do esclarecimento. Mas um desses, foi um desses três com certeza. Eu leio muito esses três. Eu leio mais André Luiz e Emmanuel, e Ramatiz um pouquinho menos. Mas um dos três nos informa que para estarmos reencarnados hoje, você que está ouvindo a radioespiritismo.com.br, é você mesmo e as outras pessoas, para estar reencarnado agora, aqui, nós passamos por mais ou menos 2.500 encarnações para a gente evoluir, para a gente progredir, para a gente avançar. 2.500 encarnações em média, alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. E olha que depois de 2.500 encarnações a gente não é lá grandes coisas ainda, né? A gente ainda está num planeta, né? Num mundo de provas e expiações, né? O que são expiações? São dificuldades, são resgates, sofrimentos ainda que a gente precisa passar, não pelo fato de sofrer, mas para resgatar ações que a gente cometeu no nosso passado. 2.500 encarnações, e olha que a gente não é lá grandes coisas ainda, né? Então, o Dr. Barcelos aqui com o André Luiz fala sobre isso. E aí, com 2.500 encarnações, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades estão
nessa vida curtinha, em uma vida, comparada com 2.500? É claro que não, seria muito absurdo eu falar que está tudo nessa vida. A minha personalidade, meu caráter, as minhas características, as minhas atitudes, os meus pensamentos. É claro que vida após vida a gente vai modificando, vai melhorando, vai progredindo, é a lei de progresso. Mas a gente carrega muita bagagem lá de trás. E é isso que é colocado, que é esclarecido para nós aqui. Ok? Então, para eu poder finalizar, e na semana que vem a gente vai começar exatamente nesse ponto, tá? Então olha lá o que ele fala. Faltam, pois, as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual, pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. A gente vai finalizar por essa parte aqui. Falta a psicologia e a psiquiatria. Esse estudo, ele coloca que a grande maioria dos problemas que a pessoa tem não são de ordem física. Ele coloca de ordem moral, características que a pessoa tem, pensamentos, sentimentos, vibrações. E eu volto a falar aqui, por isso o chamado orai e vigiai. Acho que leva isso para uma reflexão, né? Caramba, eu tenho vários problemas e tudo mais, então está tudo no meu pensamento. Se eu mudar a minha atitude, se eu mudar a minha ação, pode. E aí a psicoterapia, aí a parte de terapia vai fazer muito bem no processo de reforma íntima. Semana que vem a gente vai continuar a falar sobre isso. Eu vou passar novamente o nosso WhatsApp, anota aí, é 21 99 247 5631. 21 99 247 5631. Se você quiser que a gente faça um contato, você estiver ouvindo aí pelo aplicativo da rádio, você coloca aí, vai em gravar mensagem, grava uma mensagem ou manda um texto, tá? Você pode gravar uma mensagem. Aliás, as mensagens até que o ouvinte quiser falar de elogios ou que está gostando e tal, a gente até coloca no ar isso na Rádio Espiritismo, tá? De qualquer programa da rádio é feito isso também. Então a gente faz o contato, vamos conversar, você querendo desabafar, enfim, qualquer situação assim, estamos às ordens, tá legal? É hora de finalizar o programa de hoje, já estamos no horário aqui estourando, tá? Fiquem com Deus e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau! Você acabou de assistir na radioespiritismo.com.br Recordando Vidas Passadas, com Sérgio W. Soares, estudando a psicoterapia reencarnacionista fundamentada na questão 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Apoio ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista.